Há mais de 500 anos, em uma época em que o mundo ainda estava sendo descoberto, um mapa surgiu. Um mapa que não deveria existir. O nome dele era Piri Reis, um almirante do Império Otomano, e o que ele deixou para a posteridade desafia tudo o que sabemos sobre a história da exploração. Datado de 1513, o mapa de Piri Reis mostra não apenas o continente americano, mas detalhes da Antártida sem gelo, algo que a ciência moderna só descobriria no século XX. Como ele conseguiu isso? Como um homem do início do século XVI teria acesso a informações que só poderiam vir de muito antes? Alguns dizem que Piri Reis teve acesso a fontes perdidas da antiguidade, talvez até registros deixados por civilizações esquecidas. Mas para entender esse enigma, precisamos voltar no tempo, muito antes de Colombo zarpar, antes mesmo de o mundo saber o que era o Novo Mundo. Séculos antes de Piri Reis, povos como os fenícios, os egípcios e até os gregos já traçavam rotas pelos mares desconhecidos. Eles falavam de terras distantes, repletas de ouro, criaturas exóticas e montanhas cobertas de gelo. Mas e se esses povos tivessem deixado mais do que lendas? E se, em algum lugar, existisse um conhecimento herdado, transmitido através dos séculos, uma cartografia do mundo, antes mesmo de o mundo ser conhecido? Piri Reis afirmava que seu mapa foi feito com base em mais de 20 fontes antigas, entre elas, documentos gregos, árabes e mapas muito mais antigos, de origem desconhecida. Um desses mapas, segundo ele próprio escreveu, teria sido feito ainda na época de Alexandre, o Grande. Mas o que mais intrigou os estudiosos modernos foi o detalhe. A Antártida desenhada sem gelo, mostrando montanhas, rios e vales que só seriam mapeados em 1958, com o uso de radar. Como um mapa do século XVI poderia conter informações que a ciência só confirmaria 400 anos depois? Alguns acreditam que Piri Reis teve acesso a uma fonte perdida. Um mapa-mãe, uma carta ancestral, talvez feita por uma civilização muito mais antiga do que imaginamos. E é aqui que o enigma se aprofunda. Por quê? Para entender o que Piri Reis realmente descobriu, precisamos voltar ainda mais. Muito antes dos impérios. Antes das civilizações conhecidas. Alguns estudiosos dizem que o mapa de Piri Reis é apenas fruto da genialidade cartográfica do século XVI. Mas há quem veja algo mais, algo muito mais antigo. O próprio Piri Reis escreveu que seu trabalho foi baseado em mapas feitos no tempo dos primeiros reis do mar. Mapas que teriam sobrevivido a catástrofes e guerras que destruíram civilizações inteiras. Alguns acreditam que esses mapas seriam fragmentos da cartografia de uma civilização desaparecida. Talvez os próprios Atlantes, um povo lendário mencionado por Platão como os senhores do mar e do conhecimento. E se essa civilização realmente existiu? Seria possível que seus navegadores tenham mapeado o planeta milhares de anos antes de qualquer outro povo conhecido? Os cientistas afirmam: a costa antártica mostrada por Piri Reis só é visível sem gelo há mais de 6.000 anos. Ou seja, antes mesmo de as primeiras civilizações humanas surgirem. Isso sugere algo impensável, que os criadores desses mapas conheciam o planeta em uma época pré-histórica, talvez quando o gelo ainda recuava e a Terra era bem diferente da que conhecemos. Coincidência? Ou indícios de uma rede global de conhecimento? Um mundo antigo interligado muito antes de nós. Se o mapa de Piri Reis é autêntico, então toda a nossa cronologia da história precisa ser reescrita. E é aqui que o enigma deixa de ser apenas arqueologia, e se torna uma questão sobre quem, ou o que, realmente conhecia a Terra antes de nós. O mapa de Piri Reis, ou o que restou dele, foi guardado nos arquivos imperiais otomanos por séculos. E com o tempo, quase desapareceu da história. Dos seus 2 mapas originais, apenas um fragmento sobreviveu. A parte que mostrava o Atlântico, a costa da África, surpreendentemente, o litoral da América do Sul. E o restante, o outro pedaço, simplesmente desapareceu. Alguns dizem que foi destruído em incêndios. Outros, que foi escondido. Relatos apontam que estudiosos europeus do século XIX tiveram acesso a partes do mapa que hoje não existem mais. Trechos que poderiam revelar rotas e terras ainda desconhecidas.
Seria possível que o mapa de Piri Reis contivesse rotas secretas usadas por esses exploradores. Rotas que poderiam mudar o curso da história mundial. Alguns acreditam que Colombo conhecia essas informações. Que ele sabia onde estava indo. Porque possuía fragmentos de mapas muito mais antigos do que o que a história admite. Mas se isso for verdade, então o mapa de Piri Reis é mais do que um registro geográfico. É uma herança de um conhecimento perdido. Um conhecimento que muitos tentaram apagar, e que poucos ousam investigar. Há algo escondido nas linhas desse mapa, algo que ainda não foi revelado. Séculos se passaram, e o mapa de Piri Reis continua a nos observar em silêncio. Desbotado, fragmentado, e ainda assim, mais vivo do que nunca. Alguns dizem que Piri Reis era apenas o homem à frente de seu tempo. Outros, que ele era o guardião de um segredo antigo demais para ser compreendido. Talvez o mapa não tenha sido feito para mostrar onde estamos, mas para nos lembrar do quanto ainda ignoramos. O mapa de Piri Reis não é apenas um artefato. É um espelho. Um lembrete de que o conhecimento pode atravessar os séculos, e de que talvez o passado saiba mais sobre o futuro do que imaginamos. E enquanto tentamos decifrar seus segredos, talvez o verdadeiro mistério não esteja no mapa, mas em quem somos nós para tentar compreendê-lo. Porque, no fim, o mapa de Piri Reis é uma lembrança de que a curiosidade humana jamais deve se apagar. Enquanto houver perguntas, haverá novas terras a descobrir. E você, está pronto para seguir as rotas que Piri Reis deixou para nós? Se essa história despertou a sua curiosidade, deixe o seu like, comente o que achou e inscreva-se no canal. Há muitos outros mistérios à espera. E juntos, podemos continuar desvendando o passado que o mundo esqueceu.